Boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos à casa de Francisco de Assis. Que a paz de Jesus esteja conosco. Então, inicialmente, gostaríamos de ler uma breve mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, pelo Tom Nosso, que tem como título Boa Vontade. E começa com uma pequena fala de Paulo, que está em Efésios 5,15, diz assim: Vede prudentemente como andais. Boa vontade descobre o trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento espiritual. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura humana alcançará o reino divino da luz em si mesmo. Mensagem breve, mas muito profunda de Emmanuel, como sempre. Então, dessa forma, gostaríamos de convidar a todos para elevar o pensamento a Deus e fazer a nossa prece. Então, nesse momento, procuremos aquietar a nossa mente e o nosso coração, deixando de lado nossas preocupações, tudo aquilo que nos preocupa ou nos entristece, para que assim possamos nos conectar mais profundamente a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos mentores espirituais dessa casa. Para que nessa conexão mais profunda possamos também receber tudo aquilo que temos necessidade: o amparo, o consolo, o conforto, a fé, a esperança. Que as bênçãos, a paz de Jesus possa estar sempre junto de nós. Agradecemos também a Jesus pelo seu discípulo ter vindo à Terra, Allan Kardec, e nos ter trazido a doutrina espírita. Essa doutrina que nos traz tanta luz, nos traz conforto, amparo, pois nos faz compreender quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo na Terra e para onde iremos. E lembremos, nos momentos de dificuldade, em que estivermos passando por problemas, sofrimentos, será sempre em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Também pedimos aos mentores da casa que possam auxiliar e inspirar nosso palestrante da noite. Assim só temos a agradecer e pedir. Obrigado, Jesus. Que assim seja. E hoje nós temos a graça e a satisfação de termos conosco a Maria Gava, que é um trabalhador da doutrina espírita, do movimento espírita, e vai falar sobre um tema muito importante, que é Maria. Por favor. Boa noite a todos, que aqui nos encontramos, também os nossos irmãos da espiritualidade, certamente trazidos por nós, vindos em busca de socorro, de tantas as formas, que possamos estar irmanados no propósito de melhor conhecer Jesus, de melhor conhecer Kardec, e fazermos aqui esses momentos de reflexão, momentos em que possamos catapultar o nosso pensamento, a nossa boa vontade, como bem lembrou Fernando no texto, e possamos assim descobrir esse reino divino em nós. Esse é o propósito de fazermos aqui
essas reflexões singelas, mas esperamos que oportunas para nos fazer divisar um pouco mais longe o horizonte e possamos assim nos guiar melhor. O texto de hoje eu intitulei inicialmente como Maria, mas poderia ser também esse convite à reflexão que faço a todos. Qual a perfeição relativa a que poderíamos aspirar no planeta Terra? Nós sabemos que esse planeta é de provas, expiações, e é candidato a ser de regeneração para todos nós, que não perdermos o bonde das oportunidades. Aqueles que não negligenciarmos, aqueles que estivermos atentos, aproveitando as oportunidades da encarnação, que são imensas, continuadas, e nós as temos todos os dias. Todos os dias renova-se a oportunidade. Quando adormecemos, também já aprendemos enquanto espíritas que podemos trabalhar mais ainda. É ali que podemos fazer aquele exercício de bem lembrar dos compromissos que assumimos. Então, o que seria possível atingir de perfeição nas ciências, sabedoria, bondade? Sabemos que a encarnação tem um objetivo claro de chegarmos ao seu final melhores que quando para cá viemos. Isso é que nos lembra o benfeitor Kardec, na sua questão 132, quando nos traz, talvez, o único dogma da doutrina, que seria o fatalismo da perfeição. Estamos aqui para fazer aqueles tais pequenos enfrentamentos diários, constantes, possíveis para nós, desde quando para cá viemos. De tal maneira que em cada encarnação a gente possa sublimar esse avanço. É como se colocássemos numa fórmula matemática, a evolução seria a nossa capacidade de amar as pessoas no final da vida, menos a capacidade que tínhamos quando aqui chegamos, e isso vai dar maior que zero. Sempre vai sobrar um caldo de evolução, e esse é o propósito. E é assim que acontece. Mas como é que isso se dá, né? À medida em que fazemos aqueles nossos pequenos enfrentamentos, como nos lembra Kardec, das leis morais, evitando nos postar exacerbadamente no passado, tanto quanto nos postarmos exacerbadamente ou inadvertidamente no futuro. Fosse eu um obsessor, Tanuri, ia fazer de tudo para fazer você ficar preso ao passado, com os seus remorsos, com os seus ressentimentos. E quando você aprendesse, talvez depois de algumas encarnações, a lidar com isso, eu ia empurrá-lo para o futuro, para também não desfrutar do que interessa, o presente. É isso? Temos como recurso a nossa bagagem. Chegamos aqui para buscar essa evolução com o recurso do que entesouramos de valores morais e intelectuais. E também, como nos lembra a questão 621 de Kardec, temos de forma natural as leis divinas em nós. Temos a consciência dessas leis. Pois bem, nós reconhecemos que há uma forma de amor existente no planeta que é desprendido, desinteressado, e para nós compreendemos que é a forma mais sublime.
possivelmente é a forma mais próxima que nós possamos ter percepção. Lembrando aqui que a espiritualidade não poupa esforços para que a gente compreenda, para que a gente se conecte e avance. Então, os processos pedagógicos são infinitos. Eu não poupo esforços para que a ponta da meada seja sempre oferecida e ela seja tomada como ponto de partida, onde quer que estejamos. Então, esses processos pedagógicos, cada qual tem o seu, e essa é a vantagem da nossa encarnação. A nossa encarnação ela é única, ela é dedicada a cada um de nós. Nós temos os nossos professores, os mais adequados possíveis, os melhores, entre aspas, estão em nossos lares, no nosso trabalho, no nosso convívio social, e a gente desfruta das oportunidades infinitamente. E nós compreendemos que existe essa oportunidade ímpar de desenvolvermos nobres sentimentos. E aí a gente reconhece que, de forma natural, esse que talvez seja o mais próximo de podermos sentir a importância, sentir o encaminhamento, de onde vem, para onde vai, que seria o amor natural de mãe. Esse que possivelmente nós aqui, enquanto homens e mulheres, considerando já o grau adiantado do nosso avanço moral e intelectual, sem esquecermos que estamos muito mais próximos do ponto de partida, do ponto da nossa criação, mas já temos sim consciências que nos permitem vislumbrar que o amor, essa forma de manifestação, é muito presente e muito compreensível para nós. Toda mãe enaltece seu filho porque pratica por ele empatia. E incondicionalmente ela se inclina para avaliar com profundidade por que seu filho faz o que faz ou fez o que fez. Isso é incondicional, isso é de forma natural. Raríssimos são os exemplos em que isso não acontece. Aí então a gente vislumbra essa oportunidade de acatarmos, de acalentarmos em nós esse valor moral que não temos e precisamos adquirir. Então, assim a gente vê que a gente possa estender esse sentimento para toda a humanidade em o havendo. Mas mãe não faz assim. Ela faz o aprendizado para e passo com a sua capacidade. Falo isso de forma genérica, logicamente, meus irmãos. Ela ama tão somente o seu filho. E está tudo certo. É assim mesmo, é o processo. É o encaminhamento natural. Quiçá um dia possamos todos estender esse mesmo amor, esse mesmo apreço, essa mesma consideração para toda a humanidade. Esse é o processo que nos ensina. Não é à toa que temos olhos de ver, sensibilidade para perceber isso. Então, a semente está lançada. Como em tudo e a todo instante na existência, tudo converge para que soframos os estímulos ao progresso. Esse é o esforço da divindade para que o progresso aconteça para todos, como nos lembra Kardec na questão 785. Então é só mais uma forma, é assim que podemos, nessa vertente de raciocínio proposta, é assim que a gente pode enxergar isso. Podemos raciocinar por aí. Então, para amar de verdade ao seu filho, os filhos dos outros, a humanidade inteira,
como o fez Maria. Dessa forma é que o nosso raciocínio passa, tendo nesse espírito algumas pinceladas que vamos buscar em Humberto de Campos, o nosso irmão X, em Maria Dolores, a poetisa do Mestre, e também em Chico. E nesse ponto, quando tratamos de um espírito desse, falamos sim de espíritos superiores. E há um ponto no 111 que eu convido os irmãos a raciocinarem conosco o que diz Kardec nesse item. Esses que em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A linguagem que empregam só respira benevolência. É invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna, esses espíritos desse segunda ordem ou superiores, mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, mundo espiritual, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. É assim que é estendido a possibilidade de nos aproximarmos dessa oferenda. Olha, é esse o caminho. O desprendimento, tão acalentado no meio espírita, dos bens terrenos. Quando, por exceção, encarnam na Terra esses espíritos superiores, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. O título que poderia ser da nossa palestra. Isso que nos traz a Kardec. Então é nesse raciocínio que a gente tem um encontro marcado com os espíritos de segunda ordem. Me perdoem se tem alguém aqui já de segunda ordem que tem um encontro marcado com os de primeira. Mas esse é o encaminhamento. Aliás, isso nos põe em outro raciocínio. Se esses espíritos superiores vêm nos socorrer dentro desse rol gigantesco a que a espiritualidade nos coloca ao dispor, quando escolhemos as provas, viemos para cá, vem uma lista interminável de fatos, acontecimentos, para que a coisa não venha a sucumbir. Né? A lista é muito grande. Temos um anjo da guarda, já viemos com uma agenda previamente, praticamente pronta. As nossas escolhas vão ser: vou fazer o que me comprometi ou não. Né? Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher. Pode, mas você já se comprometeu. Então você vem com o anjo da guarda, que é para te lembrar, para te conduzir. Um espírito que é de uma ordem superior, sabe muito melhor que você das suas capacidades, dos seus perrengues, das suas limitações e onde é que você tem que chegar ao final da encarnação. Nesse raciocínio, tem uma lista interminável de, vamos dizer assim, de coisas que nos favorecem a condução para que ela não venha a falir. E dentre essas coisas todas, nós podemos também perceber que, do mesmo jeito que espíritos iluminados vêm nos dar aquela condição para que não nos falte a luz, não nos falte a condução adequada, nós também os fazemos quando, mergulhados aqui
aqui, em toda essa atmosfera da terceira ordem, da qual somos herdeiros, daquilo mesmo que vibramos, constituímos, recriamos diariamente pelas nossas limitações ainda. Então, esse estado de coisas que pede necessariamente que nós nos aconselhemos com aquilo que está fora desse turbilhão. E é por isso que viemos à casa espírita, e tudo faz sentido para nós. Então, quando você busca luz, quando você procura raciocinar, compreender essas luzes que já temos à disposição, através das obras, dos exemplos de Jesus, dos exemplos de Kardec, de tantos espíritos ao nosso redor, de tantos irmãos ao nosso redor, que às vezes são enviados para que a gente se lembre, para que a gente possa se recordar. Então, nessa hora, faz sentido, sim, e muito sentido, nós estarmos reunidos como estamos agora, fazendo essa reflexão. Olha, por que orar? É simples. Se você quer sair desse estado de coisas, aconselhe-se fora. Senão você vai recriar do seu entorno. Aconselhar-se com você mesmo, olha, vai ser uma sorte grande se você escolher o rumo bom, o rumo certo. Normalmente somos influenciados por esse turbilhão escuro, triste, né? Sempre pautados, inspirados pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo ainda profundos, né? Falando um pouco de Maria. Miriam era o seu nome. Em egípcio hebraico, significa querida de Deus. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado, em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, um filho bem-amado. Esse texto eu pensei no item 30 do livro Boa Nova. Nos pareceu uma das obras assim que trouxe, como se refere o nosso irmão X, ele se refere a esse grande folclore do céu. Existem inúmeras histórias que dariam outras tantas obras como ele fez. Mas ele trouxe uma descrição, fica o convite para que vocês se deleitem no livro Boa Nova, item número 30, é o último do livro, é muito bacana. E continua assim, logicamente eu não trouxe todo o texto, só aquilo que interessa ao nosso raciocínio de agora. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial. Dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos, eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor, que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido o seu adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Olha, nos lembra Humberto de Campos. Hoje, não mais cogito
crer, porque sei. E é assim que nós vamos despendendo a nossa existência, precisando de ter fé aonde ainda não enxergamos. Onde não tem luz, você tem que ter fé na sua intuição, na condução de alguém. Nós espíritas temos esse horizonte mais alargado. Então, somente muitas coisas, como o texto já nos trouxe, não são permitidas, nós não temos condições, não temos sentidos para compreender. Mas o nosso horizonte é ampliado, sim, suficientemente para traçarmos o nosso norte de maneira mais segura, de iluminarmos os nossos passos de maneira mais convicta, porque enxergamos, sim, mais longe. Muitos dos véus que atormentam os nossos irmãos encarnação afora, nós não os carregamos. Porque se formos lembrar do que perturba a mente dos nossos irmãos, muitas vezes sem ter tido o privilégio que estamos tendo desse conhecimento, desde a hora que levantam até a hora que vão dormir, eles estão envoltos na escuridão. Véus muito próximos. São as crendices, é o folclore, são todas aquelas ilusões que são desfrutadas, onde a existência é consumida. Desde você não passar debaixo de uma escada, porque o problema é terrível, até você, aquele dia do casamento, o noivo não pode ver a noiva. Existem crendices sem fim. Sem fim. Uma vez eu tentei fazer um apanhado para ver se esgotava o assunto. Larguei mão porque é interminável. Desde o Saci Pererê, até tudo que você pensar. Aí fui para os países escandinavos, eu fui lá, deve ser diferente. Piorou. Lá a mitologia come solta. Então, o planeta em si vive iludido. As pessoas mais sérias, aquelas já espiritualizadas, os nossos irmãos de outras correntes religiosas, apesar de estarem espiritualizados, não têm o privilégio de saber que a pluralidade das existências, dos mundos habitados, das oportunidades sem fim, porque somos diferentes, porque estamos irmanados. Tratam-nos como irmãos, mas a convicção não vai além de duas perguntas. Continua Maria. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge das suas dores, mas, como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno, ao apóstolo João, disse: Filho, eis aí tua mãe. Então, constituía-se naquele instante a família universal. Um convite que temos nesse exemplo, pensando só esse momento, de como é o exemplo de Jesus ante aquele quadro de sofrimento, de acontecimentos, onde tudo desabou, e a obra que viria depois, com Maria,
lá naquela casinha em Éfeso, de frente para o mar, onde ela foi até os 80 anos, conduziu-se atendendo a todos os que a procuravam, todos os que vinham lamentar-se. Acho que o primeiro atendimento fraterno aconteceu ali. Foi maravilhosa a trajetória desses que, a partir dali, irmanaram-se num propósito. E é o que fazemos aqui hoje. Nós estamos irmanados num propósito muito simples e muito bacana. Nós nos construímos assim. Esse é o atalho. Simples assim. Difícil? Assim. Orgulho e egoísmo são chagas que a gente tem que enfrentar. Mas que bom que depende só da gente. Para Chico Xavier, Maria de Nazaré não é apenas a figura materna que conhecemos das tradições religiosas. Ela é a espiritualidade, um espírito sublime, de excelsa pureza e misericórdia, que ainda se mantém profundamente vinculada à terra. Um dos momentos mais tocantes dessa missão foi eternizado no poema de Maria Dolores, psicografado pelo Chico, onde Maria, em sua infinita misericórdia, desce até o umbral para aliviar os sofrimentos de Judas. Lembram-se? O amigo traidor de Jesus, que mesmo após séculos ainda não se perdoava. Eu vou pedir licença a vocês e vou ler esse poema de Maria Dolores. Ele é uma belíssima reflexão, sem sair do nosso assunto. Retrato de mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava, solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. E em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixe-me padecer deste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu, continuava Judas. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado.
Judas interrompeu e bradou rude e pasmo: Mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vim. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Irás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E no final dos seus dias, recebida, acolhida por Jesus, octogenária, ela que teve uma vida totalmente dedicada a disseminar tudo aquilo que aprendera com seu filho, tudo aquilo que ela trazia enquanto espírito daquela envergadura, estava ali para amar, foi acolhida pelo seu filho com a seguinte frase, quando ela o reconheceu, naquele último instante, que talvez todos conheçamos, que Jesus apareceu para ela como sendo um simples transeunte, e falava de forma mansa, e ela de olhos fechados, meditando. De repente, pelas palavras e pela mansuetude, pela forma com que aconteceu, ela que sempre era convidada a falar, incitada a consolar, estava sendo consolada, quando menos percebeu. Jesus respondeu-lhe: sim, minha mãe sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Este relato, é um símbolo eterno que carregamos. Não há dor que Maria não possa suavizar. Não há abismo onde seu amor não alcance. Eis o tipo de perfeição a que podemos aspirar. Porque temos o exemplo, temos o encaminhamento, temos as oportunidades. Não nos falta norte, não nos falta rumo. O que nós fazemos de forma a não fazer preponderar
os valores do espírito e não os da matéria, é o que Emmanuel traz de forma muito contundente. A vontade tem que prevalecer. A disciplina tem que imperar. Nós não padecemos mais por falta de luz. Esse é o recado bacana. O recado ruim é que temos consciência de tudo isso. Consciência se faz acompanhar de responsabilidade. Eu estava estudando isso aqui, eu falei, não vou levar esse puxão de orelha sozinho. Eu vou passar para frente. Vou arranjar quem chore comigo. E é assim, nós nos permitimos consumir a existência, esse tesouro divino que temos nas mãos, 100 anos de portas abertas para cada um. Você pode escolher o que fazer, quando fazer, como fazer. Ah, mas eu não levo jeito para a coisa. Enquanto esperava a palestra, o horário, nesse quadro aqui, um sem número de atividades que a Casa de Francisco oferece para quem quer inclinar-se compreender o próximo, compreender que os caminhos estão aí facilitados. É o que fazem as casas espíritas, é o que fazem irmãos que às vezes, quando menos esperam, já estão com a tarefa na mão, que o Fernando aí, quando vê, ele está com a batata quente na mão e ele está trabalhando, é um trabalhador espírita. De alguma forma, todos fazemos isso desde que adentramos a casa espírita. Nós vencemos o sofá hoje e viemos para cá. Parabéns para nós. Trouxemos uma porção de amiguinhos que talvez só faltassem pegar assim no seu ombro e chacoalhar e falar assim: Bendito, me levam à casa espírita. Lá é uma escola, lá é um hospital. Eu preciso ter luz. Para nós, a luz é ir até o doutor. Para ele, é conhecimento. É o amor que chega. É essa oração. É essa coisa que é possível para nós. É o tipo de perfeição que você pode aspirar aqui. Há 2000 anos, foi no ano 67 que Maria faleceu. Há 2000 anos atrás, já tinha exemplos, e tem toda uma trajetória disso. E tantos outros que estão ao nosso redor, estão nos nossos lares, estão naqueles em que você olha e fala assim: Bendito, como é que você foi aparecer na minha vida? Que vontade de mandar você de volta. Esse é o seu principal professor, é esse que você tem que agradecer. É esse que está te mostrando exatamente os valores que você não tem e precisa conquistar. E está te mostrando que você tem que, para alçar esses voos, você tem que se despojar desse peso exatamente das coisas da terceira ordem. E está tudo certo, gente. Não é motivo para desconsolo, pelo contrário. É motivo para a gente compreender que esse presente que recebemos de conhecer Jesus e Kardec em seus exemplos é que a gente tem que tomar para os nossos dias. E faz todo sentido estarmos aqui lembrando-nos uns aos outros disso. E é o que fazemos. E bacana, viu, Tambour? É que aqui a gente faz isso amorosamente, né? A casa espírita todo mundo fala bacana, fala macio, fala bonitinho. É uma educação só. Não tem nada de errado.
Está tudo certo. Está errado lá fora, quando você sai daqui, um santinho, e vira um monstro quando está do lado de fora. Né? Então, a gente tem sim, ao nosso alcance, exemplos sem fim. E aí não é teoria mais. Então, isso que fizemos, trazendo para cá os nossos irmãos, talvez meia dúzia deles, sabe sei lá quantos, a gente está dando acolhimento, sem a percepção de que somos mesmo irmãos, porque gravitamos em torno de um único Pai. Nós gravitamos para a perfeição e vamos ser. Seremos sim perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. A gente tem que colocar isso em nossos dias. Colocamos hoje à noite, né, às 7h30, quando decidimos vir para cá, já foi uma grande vitória. Mas lembrarmos naquele lampejo, naquele momento onde você recebe uma buzinada no trânsito, ao invés de deixar aquele instinto animal prevalecer, treine. Deus te abençoe. Nem que seja da boca para fora, mas você conteve o lado animal. Cada qual vai encontrar o seu jeito de praticar. E não é esperando um acontecimento mirabolante, distante, quase inatingível. É assim, valendo-se do que os irmãos que conduzem a casa oferecem de forma grandiosa. Há mais de 20 anos fiquei sabendo aqui, um trabalho generoso. E não pensem que você vai dar comida por um período e o resto. O que importa é a transformação. O exemplo que transforma a quem vê e o exemplo que você tem para o cara do espelho. Esse é que precisa estar em paz. Esse que precisa, como dizia a Santo Agostinho, na questão 919, você tem que olhar e gostar do que está vendo. E antes da 918, a gente pode aqui também trazer a baina. A gente tem um compromisso, sim. O homem de bem tem esse compromisso de conhecer antecipadamente a vida espiritual. Está lá na segunda metade da resposta. Para quê? Não, você vai facilitar para quem está lá para te receber. Se esses irmãos que vieram conosco aqui hoje, sem o conhecimento de como é que se dão as coisas na espiritualidade, se tivessem o conhecimento, ao fechar os olhos, já estariam preparados. Olha, alguém virá me acolher, porque a perturbação existe em sair desse estado para o estado de outra dimensão, voltando para casa. Então, vamos aproveitar a casa espírita, vamos aproveitar os exemplos que temos, as mãos cheias, né? Tanto nas obras, esses personagens clássicos, esses que nos permitem fazer essas conexões e raciocinarmos que realmente podemos aspirar a esse nível de evolução aqui no planeta. Eu fico muito agradecido a todos pela oportunidade que me deram de raciocinar aqui em voz alta. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto. Agradecer ao Mestre Jesus, aos irmãos que a tudo presidem nesta casa, aos benfeitores que nos assistem, protegem e amparam, pela oportunidade feliz que tivemos. E pedimos para que essas bênçãos
possam se estender a todos os recantos onde haja o sofrimento do planeta. Aqueles que passam pelas provações mais difíceis, nas encruzilhadas da vida, nas decisões mais difíceis, que recebam, Mestre amado, as suas bênçãos. Em nossos lares, aqueles com quem ombreamos a existência, estejam grandemente amparados e que todos possamos desfrutar harmoniosamente, tendo como objetivos comuns o despertar do amor. Mas também aos irmãos que se encontram à margem da existência, aqueles cujos sofrimentos foram as suas escolhas, mas que nem por isso deixam de nos inspirar compaixão. Aos irmãos que se encontram nas penitenciárias, nos hospitais, nas guerras, que a sua bondade infinita, Mestre, possa se estender e acalentar a todos. E que a sua paz inconfundível nos envolva a todos agora e sempre.